completar 5 meses à frente do Ministério de Minas e Energia, o ministro Adolfo Saxida divulgou um vídeo explicando o que foi conquistado nesse período e quais são os objetivos para o futuro. O ministro explicou que, ao assumir, estabeleceu 2 objetivos centrais a serem perseguidos, no que se refere à energia limpa, segura e barata, e no que se refere à mineração, dobrar a participação da mineração no PIB de forma ambientalmente sustentável e socialmente justa. Saxida listou uma série de avanços nas áreas de energia e mineração e explicou como esses avanços revertem em benefícios para toda a população, mostrando que o segundo maior leilão de petróleo e gás do mundo possibilitou o envio de recursos para os municípios. A capitalização da Eletrobras criou a maior corporação de energia renovável da América Latina, com capacidade de investimento muito maior. Houve avanços no linhão Manaus-Boa Vista, levando energia e respeitando os índios. Redução de tributos federais levou à queda no preço dos combustíveis. O ministro apontou que há ainda estudos para desestatizar a PPSA, o que pode render quase 400 bilhões de reais e beneficiar a população brasileira. Estudos para aumentar a competição no setor de óleo e gás no Brasil, um leilão de transmissão de energia elétrica. Saxida disse: estamos modernizando nossos processos para garantir energia limpa, segura e barata ao consumidor brasileiro. Lembrando ainda que energia é um insumo básico e, assim, reduções de custo geram produtividade e competitividade. Ele anunciou que nas próximas semanas serão lançados marcos legais para dar mais segurança jurídica aos investimentos em eólicas offshore que gerarão emprego e renda para o Nordeste, e relatou que foram dados importantes passos na abertura do mercado de energia elétrica que, ao aumentar a competitividade, permitirão a redução da conta de luz. Ele lembrou que, recentemente, houve a primeira redução permanente na tarifa de Itaipu em 15 anos. O ministro também listou avanços na área de mineração, com o aperfeiçoamento de marcos legais que permitirão dobrar a participação do setor no PIB brasileiro em 5 anos. O ministro apontou um decreto para abrir o mercado do lítio, com potencial de gerar milhares de empregos e desenvolver o Vale do Jequitinhonha. Saxida afirmou: o Brasil pode se tornar uma potência na produção de lítio. O ministro listou também uma medida provisória que possibilita a parceria com o setor privado para extrair os insumos que permitirão a produção de fertilizantes. Saxida enfatizou a redução da burocracia e o aprimoramento dos marcos legais na busca da redução da insegurança jurídica que assola o país. Saxida afirmou: essas nossas medidas são estruturais e visam aumentar a geração de emprego e renda nos setores de energia e mineração. O ministro comparou o Brasil com outros países e afirmou: diferente do resto do mundo, estamos crescendo e avançando. O Brasil terminará este ano com inflação menor e PIB maior do que países desenvolvidos. Ele disse: reafirmo, o Brasil é e continuará sendo o porto seguro do investimento. A Constituição brasileira protege a livre iniciativa e a propriedade privada. No entanto, para uma classe de cidadãos caracterizados pela velha imprensa como bolsonaristas, garantias e direitos fundamentais estão suspensos. Em CPIs e em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, cidadãos e empresas ficam sujeitos a quebras de sigilo, devassas, prisões políticas, buscas e apreensões e confiscos. As investigações se originam de relatórios, matérias e reportagens produzidos pela concorrência, que são tomados como verdadeiros sem questionamento, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas. Toda a renda da folha política, assim como de outras pessoas e empresas conservadoras, está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão monocrática em inquérito administrativo. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos e CPIs, a intenção é impedir o funcionamento das empresas ao privá-las de suas fontes de renda. A decisão de Salomão foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir que o jornal seja fechado,
doe qualquer valor pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá, meu nome é Adolfo Saxida. Hoje completo 5 meses à frente do Ministério de Minas e Energia. Desde que cheguei, estabeleci 2 objetivos centrais a serem perseguidos, no que se refere à energia limpa, segura e barata, colocando sempre o consumidor brasileiro em primeiro lugar. No que se refere à mineração, o nosso norte é o Canadá, exemplo de mineração ambientalmente sustentável e socialmente justa. Temos como objetivo dobrar a participação da mineração no PIB de 2,4% para 5% em 5 anos. Nesse período, tivemos importantes conquistas do governo federal em parceria com o Congresso Nacional. Repassamos mais de 7 bilhões de reais para os estados, frutos do segundo maior leilão de petróleo e gás do mundo. Os recursos enviados a todos os 5.569 municípios do Brasil são investidos na educação, saúde e infraestrutura. Além disso, concluímos o processo de capitalização da Eletrobras, que se arrastava há anos, criando a maior corporação de energia renovável da América Latina, com capacidade e investimento muito maior. Outra excelente notícia: fechamos um acordo histórico que permite a retomada das obras de linha de transmissão entre Manaus e Boa Vista, respeitando a vontade da comunidade indígena e beneficiando a população de Roraima. Com a redução de tributos federais, entre outras medidas capitaneadas pelo presidente Jair Bolsonaro em parceria com o Congresso Nacional, os brasileiros passaram a abastecer seus carros com valores muito mais baratos. A queda no preço do diesel chega a representar uma economia mensal de R$ 1.600 para um caminhoneiro, sem falar na redução da conta de energia. Outro ponto importante: solicitamos o início dos estudos para desestatizar a pré-sal petróleo, a PPSA. E já encaminhamos o projeto de lei para o Congresso Nacional. Essa desestatização pode render quase 400 bilhões de reais e beneficiar direto ou indiretamente toda a população brasileira, seja via fortalecimento dos programas sociais, seja via aumento do investimento público em infraestrutura ou via abatimento da dívida pública. Além disso, estamos estudando como aumentar a competição no setor de óleo e gás no Brasil. Afinal, com mais competição, os preços caem e o consumidor é o grande beneficiado. Ao mesmo tempo, realizamos um leilão de transmissão de energia elétrica, com mais de 15 bilhões de reais previstos em investimentos e criação de 31 mil empregos em 13 estados. Estamos modernizando os nossos processos para garantir uma energia cada vez mais limpa, segura e barata ao consumidor brasileiro. A energia é um insumo básico da economia. Reduções em seu custo tornam a economia brasileira mais competitiva, gerando mais emprego e renda para o brasileiro. Realizamos avanços no Programa Nacional de Hidrogênio, na geração de energia elétrica offshore, e instituímos a Política Mineral Brasileira e o Conselho Nacional de Política Mineral, para desenvolver ainda mais, de forma ambiental e sustentável, nossa mineração. Aliás, nas próximas semanas, estaremos finalizando os marcos legais para dar mais segurança jurídica aos investimentos em eólica offshore e, com isso, levar ainda mais recursos privados para o Nordeste brasileiro, fortalecendo cada vez mais a economia do Nordeste e gerando mais empregos e renda para o povo nordestino. Demos importantes passos na abertura do mercado de energia elétrica para que a sociedade tenha liberdade de escolha e melhores preços. Estamos aos poucos implementando medidas para reduzir ainda mais a conta de luz. Nesse sentido, registramos a primeira redução permanente na tarifa de Itaipu em 13 anos e atingimos um marco histórico ao promover acesso à energia elétrica para 17 milhões de brasileiros de regiões de difícil acesso, da Amazônia Legal e em áreas rurais.
Na mineração, publicamos um decreto que promove a abertura de mercado do lítio e devemos criar milhares de empregos, com o potencial de viabilizar mais de 15 bilhões de reais em investimento, beneficiando principalmente o Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, gerando mais empregos e renda nesse importante estado brasileiro. O Brasil pode se tornar uma potência na produção de lítio, principal matéria-prima de baterias. Também editamos uma medida provisória que possibilita parcerias com o setor privado na exploração de minerais essenciais para a transição energética e produção de fertilizantes. Isso atrairá bilhões de dólares em investimentos ao Brasil, gerando mais emprego e renda para o brasileiro. O primeiro empreendimento nesse sentido, em Santa Quitéria, tem potencial de forte geração de emprego e renda no estado do Ceará. Além disso, criamos a iniciativa Mercado de Minas e Energia, com foco na redução da burocracia, aprimoramento dos marcos legais e aumento da segurança jurídica e melhoria do ambiente de negócio, para fortalecer o investimento privado e incrementar a geração de emprego e renda em nossa sociedade. Essas nossas medidas são estruturais e visam aumentar a geração de emprego e renda nos setores de energia e mineração. Com melhores marcos legais e aumento da segurança jurídica, esperamos atrair cada vez mais o investimento privado e melhorar estruturalmente o mercado de energia e de mineração no Brasil. Diferente do resto do mundo, estamos crescendo e avançando. O Brasil terminará esse ano com uma inflação menor do que nos Estados Unidos, na Alemanha e na Inglaterra. O PIB no Brasil crescerá uma taxa acima do PIB dos Estados Unidos, da Alemanha e da Inglaterra e mesmo que da China. Hoje o Brasil tem uma inflação menor do que na Alemanha e um crescimento maior do que na China, fato inédito em nossa história recente. Enquanto a Europa cria impostos sobre lucros extraordinários de empresas de energia e congela preço de tarifas, aqui no Brasil nós reduzimos impostos e mantivemos os preços livres. O resultado é visível. O preço da gasolina caiu 34%, o do etanol 30% e o diesel 12%. As contas de luz também caíram e sobrou mais dinheiro no bolso do trabalhador e do empreendedor, facilitando a vida das pequenas e microempresas e dinamizando a economia nacional. Por fim, 2 navios com diesel vindos da Rússia já chegaram em nossos portos e novos carregamentos são esperados, aumentando a competição e dando mais segurança energética ao nosso país. Para o nosso governo, o interesse do povo brasileiro vem sempre em primeiro lugar. Outra série grande de medidas segue sendo implementadas para, cada vez mais, reduzir os custos de produção no Brasil e aumentar a segurança jurídica em nosso país. Reafirmo que nenhuma medida que aumente os custos de produção no Brasil será tomada por esse ministério. Esse é o momento de reduzirmos custos, de reduzirmos a burocracia, de reduzirmos a ineficiência alocativa, tornando cada vez mais vantajoso que se produza no Brasil e valorizando os empresários, os trabalhadores e os consumidores brasileiros. Por isso, reafirmo com total e absoluta certeza, o Brasil é e continuará sendo o porto seguro do investimento. Fiquem com Deus e o meu muito obrigado.